lá para a segunda parte agora. Fechamos os primeiros 6 temas. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa live, né? Agora são perguntas, a segunda pergunta dos mesmos temas. E aí a gente finaliza com a pergunta dos eleitores e a gente deixa aberto um espaço para o pré-candidato Elias Montes falar o que ele bem entender sobre a sua campanha, sobre o seu projeto e tudo mais, tá? Vamos lá, repetindo os temas: saúde, educação, segurança, emprego, transporte e turismo. Agora a parte 2, começando pela saúde. Elias, como melhorar a saúde pública no município de Petrópolis? Bom, vamos lá. Quando a gente fala em saúde, nós falamos sobre as unidades básicas de saúde. O nosso atendimento primário, ele é adequado, né? Você consegue, com facilidade, ter o primeiro atendimento. Você pode achar para mim aqui? Então, você consegue o primeiro atendimento com facilidade. Mas é comum você encontrar a pessoa que fez a consulta, foi diagnosticada uma suspeita e pede-se um exame mais rebuscado. E esse exame, às vezes, demora 6 meses, 1 ano, até 2 anos para você realizar o exame. Onde é que isso se enquadra? Eu vou fazer um comentário assim, bastante rudimentar. Não é exatamente o que acontece, né? Mas o sistema único ele divide mais ou menos em baixa complexidade, são as consultas ambulatoriais, né? Média, que é predominantemente obrigação do município. Predominantemente. Você vai ter uma linha tênue entre outros. Os de média complexidade, que são os exames mais aprofundados. Mamografia, uma ressonância. E os de alta complexidade, que são as internações, as cirurgias, que é para a União. Basicamente seria a União que custearia. Ocorre que a maioria das vezes a gente vem, faz o exame e acontece o que a gente falou. Faz a consulta e é pedido um exame. Pela mora do exame, veja bem, média complexidade, pela mora nessa média complexidade, quando você faz o exame, aquele carocinho que você tinha já virou um tumor. Então, o que você resolveria com um tratamento, você vai ter que fazer uma cirurgia, uma internação, quiçá vai custar a vida daquela pessoa. Onde é que eu quero chegar com isso? O gargalo da saúde, ele se encontra na média complexidade. Então, é uma das nossas propostas trabalhar para que esses exames sejam mais céleres. Nós temos algumas propostas que não cabe agora a gente aprofundar, até porque ainda não foi colocado no programa de governo, que viabilizaria, sobremaneira, a utilização desses recursos, porque qual é o grande problema, qual é o grande ônus do exame? Por que ele é o gargalo? Você tem que ter um médico especialista, uma máquina de manutenção cara, uma máquina cara de manutenção cara, e ele vai ficar ali aguardando para fazer uma consulta 2, 3 por dia, para atender as demandas. Se você consegue ocupar aquele espaço ali integralmente, obrigado. Se você consegue ocupar aquele espaço integralmente, passa a valer a pena aquele investimento. Então, é bom que aconteça isso. Ocorre que você não pode inventar exames, né? Você não tem como inventar exames. Então, nós temos, na verdade, 2 propostas de aquecer os exames de média complexidade, para que quando você faça a primeira etapa, você não tenha prejuízo na segunda e, quiçá, não precise chegar à terceira fase. Então, é uma preocupação que a gente tem em utilizar
a utilizar a média, intensificar a média complexidade. Deixa eu ver aqui. Sim, nesse viés aí, da mesma forma que a gente falava das contas do teatro, se você analisar hoje as compras da área de saúde, os insumos são muito caros. E os insumos são muito caros porque são mal comprados. Não estou falando isso para jogar pedra em ninguém, mas se você olhar no portal Transparência, você vai ver que os preços pagos são quase que 10 vezes o preço que você vê no mercado. É evidente que a licitação ela vai acabar trazendo um ônus para a União. Você não consegue comprar, através de um processo licitatório, um insumo pelo mesmo preço que você compraria se privado fosse. Não dá. Você vai ter uma demora para receber, tem os riscos do contrato, principalmente para a União. Para você que tá nos ouvindo ter uma ideia da discrepância do contrato, é importante que tenha esse controle, mas veja o poder que o executivo tem na mão. Se eu contrato através de uma licitação, eu posso atrasar até 3 meses o pagamento e você não pode interromper a prestação de serviço. Então, quando você vai contratar através de uma licitação, você já pensa nesse ônus, você já se preocupa com isso. É uma proposta adequada, porque todo fornecedor quer vender o insumo dele. Todo fornecedor quer vender. Todo mundo quer trabalhar e receber pelo seu trabalho. Isso é justo. Isso é lícito. O operário é digno do seu salário. Contudo, isso seria um trabalho de confiança, onde a proposta seria: vamos tratar que a gente tem para estar aqui, ó. Olha no teu app, realmente nós temos de valor isso aqui e queremos contratar para comprar insumo. Então, estão as pessoas aqui, quiçá chamar um representante nesse momento inicial, um representante da população, do povo, um representante do Ministério Público, para que aquele contrato ele aconteça, pelo menos nessas primeiras vezes, trazendo uma garantia para o fornecedor de que efetivamente o dinheiro vai chegar na mão dele num tempo com bastante brevidade, 30 dias. E aí você vai falar assim: olha, eu quero o melhor preço dentro disso daí. É utopia? Não, não é. Eu vi isso acontecer. Eu já vi isso acontecer, eu já participei de processos assim, e a eficácia acontece. Quando você tem transparência, quando você cria mecanismos que dificultam, que expõem qualquer deslize, você traz credibilidade para as partes. Quando você tem a transparência na ação, quando você traz aquilo em cartas abertas, você dá credibilidade à outra parte, à parte interessada, no caso, o fornecedor. Então, você consegue abaixar o valor dos insumos drasticamente. E aí, então seria essa aí uma outra... Porque, volta a falar, a nossa estrutura da saúde ela não é ruim. A gerência dela, a meu ver, pode melhorar. E pode melhorar nesse aspecto. Dando mais lisura e melhorando a qualidade dos contratos realizados. Tá aí a resposta, tá aí a segunda resposta do Elias Montes no tema de saúde, né? Então a gente dá na nossa live e agora a gente vai para o segundo tema do total de 6, que é a educação, né? Vamos lá. A população em Petrópolis, ela reclama da falta de creches no município,
para crianças de 0 a 4 anos de idade. Elias, como fazer para ampliar os números de creches no município? Perfeito. Nós temos um déficit extraordinário, né? Parece que são 3 anos a fila de espera para atendimento. Então, quando se é de 0 a 4 anos, você espera 3, quando seu filho recebe, já está na época de sair, ou quiçá nem entra, né? Já não tem mais idade para participar. Eu entendo que tenha duas finalidades ali. A pré-escola, propriamente dita, o início da socialização da criança, com outros coleguinhas, fora do ambiente familiar, que é fundamental o primeiro contato com a professora. Mas existe uma importância social relevante, que é o pai e a mãe que juntos vão ganhar o pão de cada dia, né? Vão construir a sua renda familiar para dar conforto aos filhos. Isso é comum, cada vez mais comum, e tem que ser assim. E deixa seu filho na creche para poder trabalhar. Então, é uma realidade. Quando você negligencia essa responsabilidade que é do município, essa é a responsabilidade primordial do município, você afeta não só a criança, mas também toda essa relação de trabalho da família. Você acaba influenciando na renda familiar, na qualidade de vida do cidadão. À luz desse princípio, nós temos 2 problemas a se ver: a falta de vagas e o horário oferecido pelas vagas, de funcionamento das creches públicas. A gente começa às 7 horas da manhã e às 16h30 você tem que pegar a criança. Dificilmente uma pessoa que trabalha consegue chegar às 16h30. Então, existe toda uma estrutura que tem que ser construída, um transtorno, e você acaba ajustando o particular para o público. O funcionário é público. O funcionário público, ele trabalha para o público. Então, essa adequação tinha que ser invertida. Como que eu vou fazer para dar o melhor serviço possível? Porque, às vezes, a gente faz as contas erradas. Quando eu falo na minha casa, se eu ganho R$ 5.000 e gasto 4, eu economizo 1.000, eu estou muito bem. No serviço público, não. Se eu tenho 5.000 para gastar e gastei 4, eu deixei de fazer a minha programação de R$ 1.000. Eu fui incompetente. Eu tenho que entregar o serviço prestado. Eu não tenho que oferir lucro, eu tenho que entregar o serviço prestado. E da melhor forma possível. Então, ajustar o horário da creche seria uma ação que não ia gerar nenhum pequeno valor de acréscimo, mas um grande benefício para quem utiliza. Nesse diapasão aí nós temos um outro problema. Quando eu falo em ajustar horário, e eu já falei, nós já conversamos aqui sobre a falta da quantidade de creches, nós temos que lembrar que no primeiro ano, aquele que for o nosso gestor, ele vai trabalhar com o orçamento do ano passado. Esse orçamento, o primeiro ano, já foi votado. Então, não adianta você dizer que vai inventar, vai tirar o coelho da cartola. Não vai. Você já tem um orçamento aprovado. Você tem que fazer com o que você tem. E se você tem essa demanda aí gigantesca, você não vai conseguir fazer os imóveis. Dificilmente faria os imóveis. Isso que eu estou fazendo é uma suposição. Eu não tenho esses dados na mão. Quem tem esses dados na mão é o tomador de decisão, aquele que está sentado na função hoje. Mas fazendo essa analogia que é perfeitamente possível, como eu não tenho recursos, os recursos estão... Vai faltar para você construir creche. Aí vem uma possibilidade. Primeiro, analisa-se todas
as possibilidades que nós temos. Quantas são as creches que estão funcionando? Como está a capacidade dela? Feito isso, o que nos falta ainda para cumprir toda a demanda? Aí eu optaria pelo sistema de voucher. Seria uma boa possibilidade. Não me recordo o nome do economista que fez isso, um norte-americano, e ele foi prêmio Nobel de Economia, inclusive, quando ele veio com essa proposta de voucher. Ela coaduna perfeitamente com a ideia de enxugar a máquina. Você alimenta a iniciativa privada, porque a creche que já existe, que é particular, vai receber um valor pela mãe ou o pai da criança, através do voucher cedido pela prefeitura. E a gente fala assim, pô, mas eu acho que isso daí pode sair um pouco caro. Veja bem, se houvesse possibilidade de construir, até se faria a obra. Mas aquela impressão que a gente tem de caro, ela se desfaz quando você ainda não tem a parte física pronta. Eu vou dar um exemplo. Se eu construir uma escola, se eu pego hoje e dou um voucher para você colocar o seu filho na escola, uma escola muito boa, se eu te der um voucher de R$ 1.200, é um valor alto? Aí você vai falar assim, é um valor alto. Me parece que em 2008, nós estamos em 2020, não mais, foi em 2018, 2015 para 2018, um aluno da rede estadual do CENIP custava R$ 2.200 para o Estado. Ou seja, um aluno custa mais para os cofres públicos, não estou dizendo que ele não tenha que existir, veja bem. Eu só estou te falando que quando você não tem a oportunidade de gerir o imóvel público, você passar esse valor para o privado, você tem um valor de mercado extremamente competitivo e um serviço de bastante qualidade. Haja vista a analogia que eu estou fazendo, se você vê um aluno do Canarinhos e um aluno do Liceu, do CENIP, há de convir que a possibilidade do primeiro se sair melhor num teste, tanto do Enem quanto de uma universidade particular, vai ser muito maior do que a do aluno estudante de colégio público. E aí eu não estou com demagogia, estou falando em resultados mesmo. Então, o sistema de voucher, eu acho que ele se adequa bem. Não se adequaria tanto para o ensino, porque já existem as estruturas. Nós já temos os funcionários públicos que devem ser valorizados, que devem ser motivados, que têm que ter estrutura para trabalhar. Isso já é pacífico, já existem. Mas na creche, não. Esse é um momento propício para você, através da possibilidade do voucher, incrementar a iniciativa privada, trazendo mais trabalho, desinchando a máquina pública e atendendo aos anseios da população que mais precisa de apoio, que é aquela que tem que sair para trabalhar, ambos para fazer a economia doméstica dele. Então, nós falamos aqui, eu acho que é isso, né? Bom, então creche seria isso, a gente trabalharia com voucher, esgotaria a quantidade de imóveis que já existentes, via quantas unidades tem, esgotaria essas possibilidades, fazia uma alteração do horário para que ele atendesse de fato os anseios da comunidade, 6h30, 18h30, seria uma proposta. E, diferente disso, o sistema de voucher. Qualquer outra construção, qualquer outra coisa teria que ser com fontes externas.
seguir receitas da União, não teria como fazer essa construção nesse momento, esse primeiro impacto. E a resposta tem que ser rápida, porque isso urge. Essa é uma situação que não dá para esperar. Então, aí o segundo tema é educação. Encerrando, então, o tema educação nessa segunda parte. Agora nós vamos para o terceiro tema, que é segurança, né? Elias, qual a tua proposta para a efetiva valorização da Guarda Civil, né, da cidade e para poder melhorar a estrutura de equipamentos por eles usados? Vamos lá, a Guarda Civil. A Guarda Civil é um braço importantíssimo. É um braço importantíssimo da segurança pública em Petrópolis. Eu particularmente trabalhei quando chefiava a PRF e eles são muito solícitos, desempenham um papel importantíssimo. Bom, vamos lá. Quando se fala em segurança pública, aí não importa, seja qual for a instituição, equipamento e treinamento são iguais a resultado. Equipamento e treinamento é igual a resultado. Se você negligenciar qualquer um dos fatores, equipamento e treinamento, o resultado vai ser proporcional à tua negligência. E a Guarda Municipal não é diferente. Temos que ter viaturas adequadas, não sei quantas são, não sei qual é a situação da Guarda Civil hoje, não sei como é que está de viaturas. E há pouco tempo eles estavam com problema de uniformes. Parece utopia, mas um policial, um representante da ordem, um representante da lei, ele bem equipado, barba feita, roupa adequada, equipamento no lugar. Quando você se encontra uma pessoa que representa aquela corporação bem enquadrada, quando você encontra uma pessoa assim, ela por si só traz consigo respeito, né? Aí, somado a isso, o linguajar, a forma que você se dirige às pessoas, a Guarda Municipal tem essa característica, pelo menos nas oportunidades que eu tive. Então, faz muita diferença. Colete à prova de balas, equipamento menos letal, né? Os tasers, bastão retrátil, todo equipamento do uso progressivo da força é importante que tenha. Quando eu falo em equipar, a pessoa pensa, você está querendo colocar o guarda municipal, o guarda civil, hoje o guarda civil, como o Rambo. Não, é exatamente o contrário. Em 20 anos de corporação, treinando policiais numa escola de excelência, que é a da PRF, eu digo de cadeira, quanto mais treinado, quanto melhor equipado, quanto melhor armado for o grupo, menor a possibilidade de confronto. Quanto mais energia, quanto mais técnica, quanto mais aparato, quanto mais volume de pessoas numa abordagem, menor a possibilidade de confronto. É assim que acontece. Só existe o confronto quando nós temos uma insuficiência numérica de agentes ou insuficiência de recursos. Aí o confronto acontece. Normalmente, eu costumo dizer que quando alguém vai a óbito, é porque falhou nesse esquisito. Quando você chega com a técnica adequada, não acontece. E a Guarda Civil passa por esse crivo. Ela tem que ter o equipamento adequado e o treinamento adequado para usar o equipamento. Esse aí é um fator indiscutível. E quando eu falo equipamento, seria basicamente além daqueles que eu desconheço ser da indumentária deles. Colete à prova de bala,
acrescido ao colete tático, para você colocar o taser, o bastão. Equipamento menos letal. É importante ter força coercitiva progressiva, para você fazer o uso progressivo da lei. Então, bastão, uso de taser, spray de pimenta. Hoje em dia, o spray de pimenta é menos usado, espuma de pimenta é melhor. Bom, isso daí é acrescido às viaturas e um bom uniforme, um uniforme adequado para o trabalho. Isso daí é o mínimo necessário para se trabalhar. Agora, nós temos que enfrentar um assunto, quando você fala em guarda municipal, nós temos que enfrentar um assunto que é importantíssimo, que é justamente a guarda municipal deve ou não deve ter porte de arma de fogo. Essa é uma discussão que tem que ser enfrentada. Porque dependendo do objeto, né, da missão que lhe foi paga, a arma de fogo é importante. Isso não é um assunto para se discutir unilateralmente. Tem que ouvir a instituição, tem que ouvir as forças de segurança, tem que ouvir qual vai ser a demanda que vai caber para aquela corporação, para ver se a arma vai ser útil ou não útil. Vai ser melhor ou pior para o deslinde do trabalho. É uma análise que tem que ser feita, mas tem que ser enfrentada. Particularmente, eu entendo que pelo menos um grupo com funções diferenciadas dentro da corporação, pelo menos um grupo, particularmente eu entendo que pelo menos um grupo deveria sim ter o treinamento e a aquisição de arma de fogo, até para auxiliar nos postos fixos, onde há a necessidade de uma presença do Estado, município, que eu possa eu não tenha necessidade de colocar um policial. Explico, ficou enrolado. Se eu arrumo um posto fixo e boto um policial, esse policial sozinho tem dificuldade de atuar. E eu sempre que coloco um policial parado, eu tenho um resultado pior do que o policiamento dinâmico. Então, o policiamento dinâmico é muito mais eficaz do que o policiamento estático. Mas o estático, em algumas situações, ele é bastante interessante. Dou um exemplo, na porta da escola, lembra da ronda escolar feita pela Guarda Municipal, pela Guarda Civil? Eu sirvo de Guarda Municipal porque era Guarda Municipal quando eu trabalhava com ela. E a ronda escolar tinha resultados extraordinários. Em algumas dessas ocasiões, dependendo do trabalho, a presença da arma, a meu ver, seria bastante interessante. E o essencial, né? E o que já acontece aqui em Petrópolis, isso é bom que aconteça. As corporações se completarem, não disputarem espaço. O fato da Guarda Civil utilizar arma não tem o condão de disputar espaço, até porque não há que se falar em disputa de espaço para que a segurança aconteça. Existe uma combinação de esforços. E a Guarda Civil teria essa função importantíssima. E eu acredito que deveria estar parcialmente armada. Uma outra questão que já vem há muito tempo é a criação a aquisição de um local, de uma sede da Guarda Civil. Uma sede que seja própria dele, para que seja adaptada ou construída para que possa executar os treinamentos, para que possa executar a atividade
propriamente dita. Então, ter a sede da Guarda Civil. Isso é uma coisa que eu já acompanho há muito tempo, esse problema, e eu não sei, eu creio que ainda não tenho. Eu creio que ainda não tenho essa atenção, não tenho. Não sei se ficou claro, tem mais alguma dúvida quanto à Guarda Civil? Não, ficou claro Ah, a sua resposta. um detalhe importante, a Guarda Civil ela é fundamental, né? A Guarda Civil ela é fundamental para que ela possa desempenhar, para que nós tenhamos os nossos pontos turísticos preservados. Uma das funções dela principal é a guarda do patrimônio público. E aí, quando a gente falou lá atrás das 45 câmeras, você agregar, trazer mais recurso tecnológico, traz uma tranquilidade muito grande para o guarda civil que está ali fazendo o labor cotidiano dele. Uma outra ressalva importante, o canil da Guarda Civil é muito operacional. Volto a falar, o material humano da Guarda Civil é muito bom. Né? Meu saudoso amigo Silveira, na época era o comandante da Guarda Civil, e é um material humano muito bom. Então, todas as vezes que são requisitados, vão com uma boa vontade extraordinária. Né? Exemplo de funcionário público que sai para fazer o trabalho, sai com vontade de fazer. E parabenizo aqui e creio que deva ser intensificado esse trabalho, o trabalho dos cães. Sempre trabalhando junto com a Polícia Militar, volto a falar, olha como é bacana você ver essa interação que acontece aqui em Petrópolis, a interação das forças. Então, eu não sei como está a situação do canil, mas é uma coisa que deve ser verificada. É de grande valia para a segurança pública. É uma ferramenta extraordinária. Tá aí a resposta do Elias Montes referente à segurança nessa segunda parte. Então, está dado por encerrado esse tema de segurança. Né? Agora nós vamos para o quarto tópico de 6 selecionados. O quarto tópico é emprego. E a pergunta é a seguinte, Elias. Petrópolis teve, em 2 meses, devido à pandemia, um desemprego muito alto, né? Foram mais de 5 mil pessoas desempregadas, né? Elias, como fazer para que isso não fique frequente na cidade? O frequente que você se refere é a pandemia ou ao desemprego por causa da pandemia ou a continuidade do desemprego? A continuidade do desemprego. Perfeito. Como a gente estava falando, é o problema da desmobilização, né? Para minimizar o máximo possível, depois da paralisação, que é algo que causa um desgaste extraordinário para o empreendedor, você retomar as atividades passa por um processo, tem que ser bastante bem elaborado. Não vejo outro caminho para resolver com celeridade, a não ser investir no pequeno empreendedor. Volto a dizer, o grande empreendedor tem que ter toda a atenção. Principalmente quando você fala você vai fazer um grande empreendimento para você conseguir as licenças, as certidões, principalmente nas autarquias e empresas federais. É uma dificuldade extraordinária. Então, nós devemos cuidar, sim, criar aqui um ambiente favorável para que a grande empresa venha e seja atraente o ambiente. Mas para esse momento, onde o tempo é escasso e a estrutura nós não vamos conseguir fazer uma mudança estrutural extraordinária no município, porque o problema ele está aí agora. Ele não vai acontecer lá na frente, né? Ele já está presente. Então, eu não vejo outro caminho a não ser olhar para o pequeno empreendedor. Aquele que tinha a sua barraquinha de pipoca, que era o camelô, e às vezes por causa de R$ 3.000, às vezes por causa de R$ 3.000, ele volta à atividade.
ele está precisando de um fôlego. Às vezes por causa de um bate-papo, volta a falar da casa do trabalhador que tinha, eu achava aquilo ali um programa muito bacana. Às vezes você pega esse pequeno empreendedor, e eu já ouvi um relato desse, o cara ia fazer uma fábrica de biscoito, uma fabriquinha doméstica de biscoito, aí vamos fazer uma fábrica de biscoito, mas quantas fábricas de biscoito tem aqui? Já tinha... O funcionário que estava ali, ele pegou e falou, não, mas por que o senhor já tem tantas casas fazendo biscoito aqui? É muito legal o biscoito artesanal, muito legal, mas olha só, por que o senhor não faz outra coisa? Sabe fazer outra coisa? Eu sei fazer linguiça. E foi de vento em polpa. Às vezes uma orientação, um dado técnico, porque aquela pessoa que está nesse órgão destinado a orientar, e lembra que a gente falou do turismo, aquela pessoa que está treinada e ela tem todas as informações concatenadas, todos passam por ali, né, o grande volume passa por ali, então ele tem um mapeamento, ele sabe o que está em cada área. Porque não, Petrópolis não é a cidade da cerveja artesanal. Olha olha o turismo de novo aí. Dentro do turismo, a cerveja artesanal aqui em Petrópolis é muito forte. Somos a cidade onde nasceu a Boêmia. Vamos voltar lá. O pequeno empreendedor, né, tem esse aporte de direcionar ele para uma atividade que está nascendo. E aí traria... Então, eu não vejo outro caminho, a não ser. Para isso, então, vamos fazer o encerramento aqui do pequeno empreendedor. Rapidamente, a gente teria que ter uma viabilidade para a legalidade dele. A legalização, tirar a burocracia para que ele passe a ser legal. Passando a ser legal, que ele tenha o crédito. Ele tem o crédito necessário para desenvolver a atividade dele. Isso tem que ser muito urgente. Feito isso, o aporte técnico fornecido pela administração. É isso que eu digo, a gente não está trabalhando, eu não estou trazendo para mim a responsabilidade de criar emprego, mas eu crio um ambiente favorável. Eu falo, Ian, cara, vende cerveja, meu. Aqui não tem cerveja artesanal, é muito legal, pô, você domina bem a química. E é assim é que vai acontecer, né? Quando você pega o seu João da pipoca e fala assim, João, pô, vamos lá, toma aqui a sua licença, vai lá trabalhar. Agora, olha só, a sua licença está dizendo que quando for a festa do colono alemão, você tem que botar roupa de alemão, tá certo? Ah, mas eu não tenho roupa de alemão. Aí a gente consegue, porque isso vai movimentar a economia da cidade. A gente vai criar um ambiente. A bitaca do seu Zé, a bitaquinha do seu Zé lá vai ter, na época da Bauerfest, vai ter um negócio de alemão. Então, é construir a mentalidade do empreendedorismo coletivo do pequeno, apoiar o pequeno. Eu acho que vai ser a saída para a gente resolver de imediato essa crise gerada. Eu falei sobre a linha de crédito. Falou. Falei sobre a linha de crédito, de criar uma linha de crédito facilitada para iniciar. Pronto. Falou. Tá aí a resposta do pré-candidato Elias Montes, referente ao tema emprego, né? O quarto tema de tópicos de 6 selecionados, né? Agora falta um tema transporte e turismo, e depois vem as perguntas, né, dos eleitores, e logo em seguida os nossos apoiadores aí, nossos apoiadores da live, tá bom? Vamos agora para o quinto tópico, que é transporte, né? Elias, você disse que você é um cara que, não sei se você é fã de moto, né? Eu não sei se você é um cara fã de moto, mas eu creio que você disse que anda de moto, creio que você seja fã de moto. Já tentaram na Câmara, o Legislativo já tentou, mas parece que não deu seguimento, que foi o mototáxi, né? Geraria emprego, né? E geraria talvez um transporte mais eficaz na cidade. Como que você vê essa ideia do mototáxi em Petrópolis, Elias?
Em algumas regiões eu acho que seria, em algumas localidades eu acho que seria interessante. Mas é, eu hoje, quando você fala em moto, eu tenho uma reticência pela conduta abusiva que a gente tem visto no trânsito. Se você acrescentar, é evidente que você não pode generalizar, mas é hipocrisia não falar. Se você está dirigindo e vê uma moto com baúzinho, aqui não é melhor do que no Rio. Quando no Rio eu via dois em cima de uma moto, eu já tinha que estar com a arma na mão, porque eu fatalmente poderia ser assaltado. Aqui é só vou cair. Eu escolho aqui, entre o buraco à direita ou o retrovisor à esquerda. Uma das duas eu vou perder, porque não existe mais espaço. Aquela pista do meio ali foi tomada. E quando não acontece o pior, pega o teu espelho e o cara desequilibra e bate de frente com outro carro e perde a vida. Mas o fato é que essa prática, que era uma concessão e hoje passou a ser um direito, ela, ela tem colocado muito o trânsito, ela elevou muito o risco no trânsito. A prática de alguns motociclistas, não são todos, alguns motociclistas que entendem que podem ultrapassar em qualquer lugar, que podem ultrapassar pela direita, que outro dia passou um motociclista que estava escrito atrás dele, alguma coisa relacionada à distância, guardar distância para os fracos, alguma coisa assim, quer dizer, ele não se preocupa com guardar a distância. E aí você acrescentar isso a uma pessoa que contratou o emprego, o trabalho e ficou na garupa, eu não estou dizendo que não deva ter, mas deve-se fazer um trabalho de conscientização do trânsito. Porque, veja bem, você é dono da sua vida e você é dono da sua propriedade. Salvo ser o que você fizer gerar dano para a coletividade. E quando você sofre um acidente de trânsito, você não tem como abrir mão do seguro obrigatório. Se você gerar um acidente de trânsito, você vai para um hospital público. Então, esse vínculo acaba trazendo para você uma responsabilidade. É muito desgastante você ter que dividir o trânsito com pessoas que estão deturpando a lei. A lei de trânsito ela não veio para restringir o teu direito. Ela veio para nos dar o direito de circulação adequado. E quando a gente negligencia isso, quando todo mundo pode, ninguém pode. Então, eu teria uma precaução quanto ao mototáxi, até que se desse uma regularizada, uma melhorada no comportamento dos motociclistas, principalmente aqueles que fazem a atividade remunerada com a moto. Porque, infelizmente, a maioria são os que estão com baúzinho na carroceria que fazem as atrocidades. Não é exclusividade, mas acontece. Então, eu temeria por causa disso, quando se fala de mototáxi. Agora, em algumas circunstâncias, para bairros, guardadas as devidas proporções. Está cumprindo a lei de trânsito? Está andando direitinho? É direito. O problema não está no mototáxi. O problema está no abuso das leis de trânsito. A pista é para um veículo. Se o outro veículo ocupar o mesmo espaço, daquele espaço que é destinado para um veículo, um dos dois está em risco. E isso virou rotina. Era uma exceção à regra e hoje é a regra. Então, é uma coisa que me preocupa. Tá aí a resposta do Elias Monte referente ao tema de transporte, né? O quinto dos nossos temas de tópico de 6. Agora nós vamos para o último tema, que é o turismo, né? Encerrando assim as nossas perguntas, e aí vem as perguntas dos eleitores, né? Elias, turismo do município de Petrópolis não tem atraído tantos visitantes como nos anos 80 e 90. Como fazer para mudar isso? Foi mais ou menos o que nós conversamos, né? Hoje o turismo deixou de ser explorado.
Ele deixou de ser, aliás, eu não me lembro da época dele ter sido efetivamente explorado. Nós ainda não tivemos uma cultura de explorar o turismo. Você acrescentando isso daí, a dificuldade da serra, né? Quando você fala em turismo, você fatalmente passa pela serra. Dificilmente você não desconsidera a serra. Então, a nossa serra está em péssimas condições. Então, quando você tem um acesso muito ruim, né, você dificulta a chegada do turista. É uma preocupação que a gente tem, o acesso, mas basicamente todo aquele contexto que nós falamos aqui de você criar uma atmosfera para o turismo, e quando eu falo em turismo, eu não desvinculo ele da economia, né? Tudo que eu falar em emprego, o turismo ele está em. Porque é o nosso maior potencial. O potencial da cidade é espetacular. É só a gente trabalhar ele. E para trabalhar ele, a melhor forma é não deixar de lado a experiência daquelas pessoas que nós já nos referimos no quadro anterior, que vivem 20 anos do turismo. Então, é conversando com elas, é construindo com elas efetivamente, o poder público efetivamente voltar a sua atenção para que a cidade, não é só o centro histórico, que a cidade se torne uma cidade turística, que seja a cidade da cerveja artesanal, que seja a cidade da carrocinha de pipoca com um pipoqueiro vestido de Dom Pedro, né? Que nós tenhamos um, um, um programa construído, concatenado, que traga a história para o pequeno empreendedor, que traga o turismo para o pequeno empreendedor, que traga a natureza para o pequeno empreendedor, de acordo com o local que ele tiver. Então, eu acho que seria por aí, a gente fazer realmente um trabalho em cima do turismo, levando ele, não pensando em turismo como uma coisa separada do desenvolvimento econômico. Não, não pode, não pode. Eu acho que essa separação ela é péssima. Quando você fala em desenvolvimento econômico, você pensa em um monte de coisa e depois você vai pensar em turismo separado. Não tem como separar. São coisas intimamente ligadas. E o que eu estou falando aqui, o pessoal que trabalha com turismo deve ter falado assim, pô, mas eu falo isso há muito tempo, né? Então a gente tem que ouvir essas pessoas que trabalham muito tempo com isso aí e construir efetivamente uma Petrópolis que a gente merece. Tá aí o Elias Montes, finalizando os 6 temas, né, das nossas perguntas para ele, né, que foram, o primeiro tema foi saúde, o segundo tema educação, o terceiro tema segurança, o quarto tema emprego, o quinto tema transporte e o sexto tema turismo, né, finalizando assim as nossas perguntas para ele. Agora vem as perguntas dos eleitores, né, eu tenho uma aqui que é a dúvida de todo mundo, né? Talvez da maioria do povo de Petrópolis, que é sobre a Rua Teresa, né? O Rafael Correia, ele pergunta, qual o seu projeto, qual o projeto do senhor para a Rua Teresa, Elias? Então, quando você fala de Rua Teresa, voltamos a toda essa história que a gente estava falando aqui, de você reinventar a cidade. Eu não ousaria falar do potencial comercial da Rua Teresa. Aquela quantidade de lojas, pelo desgaste que a gente já sabe que aconteceu, né? Com a própria construção na Baixada Fluminense das feiras de malha, onde grande parte do material que era vendido lá para baixo passou a ser vendido nos feirões. Então, não há uma possibilidade, não existe, eu não tenho ainda um projeto assim que eu não ousaria dizer, o caminho da Rua Teresa é esse. É mais uma história que nós temos que sentar e conversar com as pessoas envolvidas.
Mas dentro dessa ideia de você desenvolver o turismo, onde nós temos polos gastronômicos, onde nós temos seria um espaço, nós estamos aqui só no mundo das ideias, possibilidade de você ter lojas que atendam o turista, mas não o turista que vem, compra a malha e vai para o Rio, porque esse turista ele já tem o feirão lá embaixo. Aquele turista que vem para dormir em Petrópolis. Eu acredito que ali na Rua Teresa a gente tenha que reinventar aquela história, porque a história do passado já foi, efetivamente ela já foi. Aquela ideia do sacoleiro de vir comprar e descer, eu não consigo enxergar essa possibilidade. Mas volto a falar, eu não posso ter essa pretensão de resolver isso sozinho. Quem vai dizer isso são as pessoas que trabalham lá. Eu não consigo enxergar. E isso pode ser assim, um julgamento precipitado, mas é a imagem que eu tenho. Agora, nós podemos reinventá-la através do turismo, através de outras atividades, fazendo um polo gastronômico, incentivando um polo gastronômico, trazendo ali, nós falávamos de um polo cervejeiro, falamos dos eventos não acontecerem só no centro histórico. É você ver a cidade como um todo. Quando você envolve a cidade toda, você aumenta drasticamente a capacidade de escoamento, ocupar todos os espaços, ter eventos em muitas áreas. Então, realmente, a Rua Teresa, eu não sei quem fez a pergunta, tem o nome do rapaz? Rafael Correia. Rafael. Pronto, então, infelizmente, Rafael, eu não tenho uma ideia formada do que você vai fazer com a Rua Teresa. O pequeno empreendedor é uma preocupação, os lojistas é uma preocupação, a quantidade de lojas fechadas é uma gigantesca preocupação, né? E eu não vejo outro caminho. E volto a falar, não tenho a pretensão de estar certo, não vejo outro caminho a não ser você explorar o potencial que nós temos, que é o potencial turístico. Trazer de volta. E aí sim, vai ter espaço para algumas lojas de roupa, sim, lojas de roupa que atendam a clientela que vai vir frequentar a nossa cidade com um viés turístico. É o cliente que vai dormir no hotel, é o cliente que vai procurar um restaurante. Quantos restaurantes à la carte nós temos no centro da cidade? Não Pouquíssimos. são muitos. Pouquíssimos. E aí e se você traz uma clientela mais exigente, você tem que ter oferta. E não precisa ser uma coisa muito grande, porque fica muito caro. Então, pequenos empreendedores fazendo... tem algumas coisas espalhadas, bacaninhas em Petrópolis. Então, é construir esse caminho. Não é receita de bolo, não é coisa que se resolva da noite para o dia. Tem que ter vontade de fazer, tem que perder tempo, temos que sentar, temos que conversar e volto a dizer, com transparência, com vontade de trabalhar, as coisas acontecem. Não precisa inventar roda, né? Não precisa inventar roda. As coisas acontecem naturalmente. Oi? Foi. Tá aí a resposta do Elias Monte referente ao projeto da Rua Teresa, pergunta do Rafael Correia, e agora uma outra pergunta de uma eleitora nossa, ela é Vanusa Castro Alves, de Itaipava. Ela pergunta o seguinte, como o senhor pretende contribuir para superar a irresponsabilidade ambiental que está em alta na cidade? Muito bom, Mauro. Eu só, para restringir um pouquinho, bom, eu vou falar da responsabilidade ambiental no geral, né? Eu vou girar, e nós vamos cair no mesmo ponto. E quando eu falo que aqui tem um potencial turístico extraordinário, as belezas naturais, né? Eu falei que nós somos cercados por
unidade de preservação ambiental. Então, isso é o nosso tesouro, né? É o nosso tesouro ter a preocupação com o nosso meio ambiente. E eu não sei do que especificamente talvez eu seja muito genérico e a tua pergunta seja um pouco mais específica, né? Eu não sei em que ponto do ambiental que você está se referindo, mas genericamente falando, nós Com temos que certeza buscar. ela deve, com certeza ela deve estar falando daquele desmatamento que está tendo em alguns pontos da cidade, o pessoal cortando árvores. Pode prosseguir. Perfeito, perfeito. É, aí é um problema de se existe o desmatamento, eu desconheço, para mim isso é novidade, não sabia desse desmatamento. Se está acontecendo desmatamento, é falta de uma fiscalização. Se é de domínio público, se você sabe, não é possível que um fiscal não saiba, né? Quando o cidadão enxerga, o ente que tem a obrigação de cuidar já tem que estar sabendo, né? E se não estiver sabendo, o primeiro que vê tem que comunicar e alguma atitude tem que ser tomada. Eu não sei qual é a dimensão do que você está falando, da área que vocês estão se referindo, mas realmente é uma preocupação que nós temos que ter. Contudo, eu ouso a dizer que uma preocupação exacerbada com o meio ambiente, ao ponto de você restringir a chegada de uma grande empresa, tem que ser ponderado. E veja bem, o que eu quero dizer é que não estou dizendo que o meio ambiente não é importante. Estou dizendo que você tem que fazer uma análise e pesar os valores. Quanto que eu tenho a perder aqui, o que eu tenho a ceder? É uma área de preservação ambiental? O que eu estou cedendo aqui? E o que eu vou trazer para a cidade? Porque em alguns pontos a gente vê um exagero dos órgãos para liberar determinadas obras. E não é padrão. Existe um exagero e esse exagero não é padrão. E aí, volto a falar, a transparência ajuda muito nisso. Quando você tem transparência nas coisas que estão acontecendo, fica fácil para todo mundo. Então, o ambiental ele é uma preocupação, sim. E se está acontecendo alguma coisa errada, é um problema de fiscalização. Nós temos pouca fiscalização ambiental. São poucos agentes atuando na cidade. É uma preocupação também. Mas, basicamente, é não deixar que a atenção com o ambiental prejudique outras áreas. Porque, volto a dizer, em alguns momentos eu percebo um exagero, uma proibição exagerada para que as coisas, para que o futuro aconteça, para que não adianta, a gente não dá para ter o bolo e comer o bolo. Tem que escolher, vai ter uma hora que você vai ter que escolher, você tem que decidir. Então tem que fazer essa avaliação aí. Tá aí a resposta do Elias Monte, referente à pergunta dos nossos eleitores, né? A Vanusa e o Marcelo, a gente agradece aqui a participação deles em ter se disponibilizado. Quer falar, Elias? Quero. Para Por você favor. ver uma coisa que eu acho que é importantíssima e a gente às vezes negligencia. Falando da, da preservação do ambiente. Eu falo isso negócio sempre que começo a frase, que na minha época eu me sinto velho pra caramba. Realmente eu tô, mas vamos lá. A quantidade de papagaios, de pipa que a gente tem visto agarrados nas árvores é extraordinária. Isso traz um prejuízo para é uma contaminação visual, uma poluição visual, onde você tem uma árvore que, em vez de ter fruta, em vez de ter folhas verdes, tem, porque agora o papagaio ele é de plástico. E o papagaio tem a vareta, que não é mais de bambu, é de fibra de vidro. Então, a durabilidade dele ali é muito grande. Acrescido isso,
a linha é a linha chilena. É uma linha que é letal. Você passar e tu pegar em um ponto, ser um pescoço, seja onde for, vai cortar. Ela corta a lataria de carro, né? Ela secciona a lataria de carro. Então, essa é uma preocupação que eu acho que deve ser combatida. Quando você fala em ter uma cidade que preserva o meio ambiente, que olha pelas árvores, que cuida do seu rio, e olha aí, quando a gente fala de meio ambiente, o tratamento da água que vai para o rio, porque a gente paga. Eu pago pela água que eu jogo fora, pela água que eu consumo. E quando a gente paga pela água que consumo, a gente espera que ela seja tratada, porque eu estou pagando para jogar lá fora, não é para ela cair in natura no rio. Né? Essa preocupação ela é pertinente. Então, cuidar E aí não é só a repressão, é a repressão e o engajamento de cada cidadão, através dos programas de comunicação, de inserção, de engajamento mesmo, numa cidade que tem esse viés turístico. Então, é uma questão cultural também. Obrigado. Tá aí a resposta, tá aí a resposta do Elias referente ao meio ambiente, para a Vanusa, referente à Rua Teresa para o Marcelo, né? Agradecendo novamente a pergunta do Marcelo e da Vanusa aí pela participação deles. E agradecer também a disponibilidade do Elias em estar podendo conversar com a gente, esclarecer algumas coisas para a gente, alguns pontos, algumas perguntas, né? Isso também que eu não tinha agradecido antes. Venho agora que já estamos quase no finalzinho da nossa live, agradecer o Elias. Elias, eu vou deixar agora em aberto para você poder falar, para você poder se expressar para o pessoal que está te assistindo nesse momento aqui na nossa live. Obrigado, Yuri. Então, é um prazer, o prazer foi todo meu participar da live. Nós temos menos de um mês que a gente aceitou esse desafio da pré-candidatura. De fato, tem menos de um mês. E eu não tenho a pretensão de dominar todos os assuntos. Não é essa a proposta de um gestor. O gestor ele tem que ter uma assessoria técnica que o respalde. Ele tem que saber montar time. Ele tem que conhecer como lidar com pessoas. E ele tem que ter, principalmente, vontade de trabalhar e clareza nas coisas que faz. De todas essas coisas que eu falei aqui, a que eu mais me comprometo contigo, cidadão, um metropolitano que está aqui nos ouvindo, é que nós vamos ter clareza. O nosso trabalho vai ser um trabalho, como foi toda a minha história, um trabalho aberto. Nós vamos ser radicais contra a corrupção. Nós vamos ser radicais contra o mau uso do dinheiro público. Formar time foi o meu trabalho nos últimos 20 anos. Formar e trabalhar com pessoas que eu formei. E foram experiências muito gratificantes. Quando eu saí da polícia, eu saí com um pensamento triste, porque eu tinha ali um poder e aquele poder me propiciava, ele potencializava as minhas qualidades e defeitos. Se eu fizesse algo bom, aquele poder faria com que aquilo fosse muito bom. Mas se eu fizesse algo ruim, seria muito ruim. Explico. Quando eu chegava para atender um acidente ou alguém que se envolveu num sequestro, seja lá o que for, aquela pessoa está vulnerável. E a forma que eu chegava fazia grande diferença. Se eu chegasse e fosse uma pessoa positiva, eu era a esperança dela naquele momento. Então, e eu saí da corporação sentindo essa perda, né? A perda de poder fazer a diferença na vida de algumas pessoas que se relacionaram comigo. E dentro da política, eu percebi que existe, que ela é uma ferramenta poderosíssima para que isso se aconteça. Essa realidade ela se faz porque aqui existe aquela pessoa que eu, você, que nós colocarmos para representar a nossa vontade, se for eu ou se for, seja lá quem for, essa pessoa terá um poder extraordinário para fazer o bem
ou para fazer o mal. E aí é a minha responsabilidade, é a tua responsabilidade e fazemos a escolha certa. O grande barato, né, a grande satisfação que nós podemos escolher é isso aí. Né? A democracia nos dá essa oportunidade. Então, que façamos uma boa escolha. Façamos uma boa escolha e possamos, com essa escolha, transformar a cidade. E se a escolha não for a melhor, né, vamos acompanhar, não vamos desistir, não. Vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos pedir transparência, vamos construir a cidade que nós merecemos. Ian, obrigado pela oportunidade.